essa torcida que faz a diferença nesses 110 anos do clube. Há clubes centenários, há clubes que nasceram antes do Ceará, mas a torcida do Ceará fez com que ele fosse. No estado do Ceará, o clube mais antigo, vivo, vitorioso e um dos clubes com maior estrutura hoje e potencial do Nordeste brasileiro. Embora esteja na Série A do Campeonato Brasileiro, quer dizer, esteja buscando voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, esteja ainda em busca desse objetivo, o Ceará é um dos clubes grandes, fortes e tem esse potencial de ter um torcedor que simplesmente, por ser a proximidade do seu aniversário, coloca num horário terrível de uma sexta-feira às 7 horas da noite, mais de 32 mil torcedores na Arena Castelão. Olha que não chegaram todos para o começo do jogo, né? Como a gente sabe bem que acontece na Arena Castelão, nos jogos das 7 da noite, o torcedor chega depois, ele vai chegando à medida que dá, né? À medida que há a condição de trânsito para chegar até a Arena Castelão. Muitos vêm do trabalho e isso acaba ensejando tudo isso. O técnico Wagner Mancini, que já tem sua segunda passagem como treinador pelo clube, a primeira, a equipe estava na Série A do Brasileiro, e tem passagem como atleta. Em todas as suas passagens, o Mancini foi vencedor, foi campeão, tanto quando foi jogador, quando agora é técnico de futebol. Fala um pouco dessa situação de estar técnico do Ceará quando o clube comemora seus 110 anos de fundação e exatamente brindando também com uma vitória nesse jogo que, diante do Coritiba, antecedeu esse momento de comemoração por esses 110 anos. Eu tenho com o Ceará uma conexão de vida que ninguém vai apagar, né? Porque eu fui jogador, vesti a camisa, a braçadeira de capitão e como técnico também, da mesma forma, uso o escudo do Ceará no peito. Acho que isso é muito importante, ainda mais nessa data de 110 anos. Parabéns ao Ceará. E olha, foi aquela partida que o Ceará jogou para realmente conseguir um bom resultado diante do Coritiba. Jogou com a condição de vencer, muito mais por ter retirado as chances do adversário, por ter destruído muito bem no jogo, não deixado o Coritiba ter grandes oportunidades, do que pelo que criou. O Ceará até não criou tanto assim, mas criou mais e foi mais efetivo, marcando o seu gol e tendo as melhores oportunidades também do jogo. Então, se tinha um time que deveria ter saído vitorioso desse apenas 1-0, foi o Ceará. Bem que poderia ter sido o segundo gol, ter tido o segundo gol, o Ceará ter vencido por 2 gols de diferença. O Richardson teve uma ótima oportunidade no contra-ataque, mas acabou parando no goleiro adversário. De qualquer forma, o Ceará venceu, marcou mais 3 pontos e faz uma pontuação ali muito próxima dos times que estão nas melhores campanhas nesta Série B do Campeonato Brasileiro. No momento em que o Ceará terminou o jogo, eles estavam com a mesma pontuação do líder Santos, para se ter uma ideia. Então, os resultados do final de semana vão definir se ele vai ficar no G4 ou não, mas, na pior das hipóteses, o Ceará já tem sua melhor colocação desde que saiu da Série A e retornou à Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará ainda não conseguiu chegar na 5ª colocação e essa é a pior colocação que o Ceará pode terminar essa 8ª rodada da Série B, e isso já é bastante importante. E venceu com um gol do centroavante. Olha, já faz tempo que o torcedor do Ceará não tem aquele centroavante para chamar de seu. E eu acho que ainda não chegou o momento de dizer isso com o Facundo Barceló. Mas o cara está tentando. Ele já é o vice-artilheiro do Ceará na temporada, só atrás do fenômeno que foi nessa temporada o Eric Pulga, que tem 10 gols. E ele vive de gols um momento até melhor que o do Eric Pulga, porque ele já marcou o seu 4º gol na Série B, nesse gol diante da equipe do Coritiba. Ele é o artilheiro do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. É o vice no geral, com 6
o artilheiro na Série B com 4, então vive um bom momento. O técnico Wagner Mancini concorda. Sobre o Barceló, ele é um atleta que chegou, que demorou um pouquinho para se adaptar ao futebol brasileiro, porque quando a gente fala na chegada de um estrangeiro, a gente ignora certas coisas que são muito importantes na vida de cada um de nós. A família, o colégio dos filhos, a adaptação à comida, se bem que nós estamos muito próximos do Uruguai e não tem tanta diferença assim na culinária, mas existem outros hábitos da sociedade que até a família se sentir à vontade demora um pouco. E isso aconteceu com todos os jogadores que vieram e acontece em todas as equipes. Mas aos poucos eles vão se integrando e hoje eu já vejo que todos eles estão muito mais maduros, estão mais felizes, a família responde de uma forma significativa na vida do cara e ele dentro de campo ele está correspondendo, né? É óbvio que não é uma função fácil de fazer, porque normalmente há um desgaste muito grande para o atacante nesse sistema, porque ele tem que marcar 2 zagueiros, né? E isso, de certa forma, acaba minando um pouquinho as forças, mas a cada dia que passa ele está mais adaptado. Eu tenho outros atletas também que podem fazer a função, mas a gente acredita muito que o Barceló possa ser esse cara para nos alavancar aí em termos de pontos. Chamou uma coisa, atenção, para o Ceará nesses últimos jogos. A equipe começou a Série B de uma forma, com um grupo titular, e foi mudando e não deixou de obter bons resultados. Por exemplo, quando o Ceará venceu fora de casa, ele tinha um time diferente. Ele tinha um Recalde, que eu lembro que naquela partida contra o Novo Horizontino foi muito bem. Ele estava com o Matheus Bahia, zagueiro titular, aliás, o Matheus Felipe, zagueiro titular, que a gente imaginava que seria titularíssimo do Ceará nessa Série B, pode até voltar a ser, ele só saiu por conta da contusão, ele não saiu por questão técnica ou opção do treinador, mas o time foi mudando. É isso que me chama a atenção. E aí, por isso que eu falei o Matheus Bahia. Nessa partida, o Matheus Bahia entrou no segundo tempo. E ele não jogou na vitória do Ceará, na vitória anterior diante da Chapecoense. E também é um dos jogadores que eu entendo ser titularíssimo na equipe do Ceará. Mas um titular fora, o reserva entra e de alguma forma consegue suprir aquela ausência. Embora a gente fique pensando, não, quando o Matheus Bahia voltar, ele vai ser titular. Até entrou no segundo tempo e jogou bem contra o Coritiba. Quando o Matheus Felipe voltar, ele vai ser titular. É muito possível, embora o jovem Jonathan, que está jogando no lugar dele, está jogando muito bem, com segurança, com inteligência, e seja melhor que ele na saída de bola. Isso aí eu não tenho nem dúvidas. Com a bola no pé, o Jonathan é talvez o melhor dos zagueiros do Ceará. O David Ricardo também vai muito bem com a bola no pé, mas talvez por arriscar mais, por já estar mais tempo no time, erra mais. O Jonathan erra menos. Então, são situações que a gente começa a ver. Sai um titular, entra outro jogador e o time consegue continuar jogando bem e vencendo, o que é bastante importante. E o Mancini também falou sobre esse aspecto da sua equipe. Eu acho muito importante quando a gente valoriza isso aqui, desculpa, nas entrevistas e mesmo dentro do vestiário, porque essa é uma fala de todo treinador. É importante que todo mundo esteja bem, porque em algum momento da competição a gente vai ter que usar a todos e tudo mais, e isso tem acontecido com uma certa frequência no Ceará. E eu cheguei num ponto do ano onde eu tenho falado para eles que a manutenção do time ou a escalação do time vai depender muito daquilo que está acontecendo naquele momento, seja por ordem de estratégia diante de certos adversários, seja pelo merecimento daquele atleta que entrou, jogou bem e que vai ficar na equipe. Eu acho que isso faz com que a gente tenha uma equipe mais forte, porque em determinados momentos a gente vai ter que fazer o que nós fizemos lá no jogo contra o Operário fora de casa, onde a gente
mexeu em 7, 8 posições, e isso vai voltar a acontecer, e é importante que quando acontecer, essa turma que estiver entrando também dê a mesma resposta, porque aí a gente vai entender que o Ceará realmente está preparado para brigar na Série B, que é um campeonato resistente, não é de tiro curto, diferentemente do estadual, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste. É um campeonato que ele é jogado em 6, 7 meses, então dificilmente o atleta vai manter a performance em alto nível durante todo esse tempo. Então por isso que é necessário, que ao invés de ter 11, que tenhamos 24 na mesma situação. Aquilo que há 2 semanas atrás era falado que o Ceará precisava de reforços, hoje essa voz já não ecoa mais, porque está todo mundo entregando aquilo que pode. Eu sou muito mais da linha que é importante você ter jogadores comprometidos do que simplesmente buscar peças que venham com salário mais alto, que destoem daquele grupo que nós temos. Então acho que nesse sentido a gente está formando realmente uma equipe que vai brigar o campeonato inteiro. Eu espero que fique sempre no G4, mas se eventualmente a gente não estiver, que a gente esteja na última rodada, que é o importante. O técnico Wagner Mancini deu 2 informações bem interessantes em relação a jogadores com possíveis ou contusões. O Mancini disse que o Lourenço saiu porque tomou um pisão no tendão de Aquiles, quer dizer, não foi um problema muscular, foi um pisão no tendão. É óbvio que também gera uma preocupação, mas que o departamento médico vai avaliar. É diferente de uma lesão muscular, porque uma lesão muscular leva aí um bom tempo de recuperação e pelo menos isso. Dessa vez, essa situação não é o caso do Lourenço. O treinador também falou sobre o Matheus Felipe, sobre o zagueiro, e disse que essa semana próxima que o Ceará trabalha, essa semana de trabalhos do Ceará, o Matheus Felipe já volta aos treinos. Ele não sabe se o Matheus volta aos jogos, se ele estará à disposição para jogar, mas que ele volta aos treinos, e isso já é uma boa notícia, porque no caso dele, sim, foi uma questão de lesão muscular. Talvez a questão que mais preocupe o torcedor seja do Richard, porque o goleiro sentiu no início da partida e até o aquecimento ele não fez 100%. Fez o primeiro tempo, mas não aguentou voltar para a segunda etapa. O Mancini acha que também não é algo tão complicado, e como o Ceará agora vai ter um período para voltar a jogar, o Mancini entende que o Richard pode ficar à disposição para enfrentar o Vila Nova. O Ceará enfrenta o Vila Nova apenas no dia 10 de junho, e até lá há um tempo para essa questão do tratamento, para questões físicas. No caso, por exemplo, se o Matheus Felipe voltar a treinar durante a semana, ele tem um tempo para fisicamente ficar no ponto, para ganhar um pouco de ritmo nos treinos, para voltar aos jogos, e aí são situações que acabam ajudando a equipe do Ceará e ajudando esses atletas que estavam no departamento médico, mas que vão poder voltar ao time do técnico Wagner Mancini. Como é que tem que ser para o Ceará ficar ali no G4? Para o Ceará ficar no G4, primeiro, ele começou a rodada em sexto, é bom que a gente lembre isso. Ele já ganha uma posição porque venceu, e como o Sport e Goiás estão jogando, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eles não vão poder reultrapassar os dois a equipe do Ceará. Ou passa um ou o outro. O Goiás, inclusive, antes de eu começar aqui o vídeo, estava vencendo a partida. Então, a tendência mais natural é que tenhamos o Goiás na frente do Ceará e o Sport não. Para que o Ceará permaneça no G4, ele vai precisar que o Avaí tropece jogando contra o Ituano. O Avaí joga com o Ituano. Se o Ituano vencer ou empatar, o Ceará segue no G4. Se não, o Ceará termina a rodada na 5ª colocação, fora do G4, mas como eu disse, é a melhor colocação do Ceará na Série B desde que a equipe voltou a disputar
à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos conversar um pouquinho sobre o jogo, sobre a partida, sobre as nossas impressões sobre esse confronto. Olha, o que eu entendo do Ceará nesse jogo? Um primeiro tempo muito ruim, em que mesmo assim podemos dizer que o protagonista, o que tentou o gol, o que esteve com a posse de bola, o que tinha uma intenção no jogo de fazer gol era o Ceará. E que o Coritiba tinha mais a intenção de não deixar o Ceará fazer o gol. Mas ficou só na intenção, né? Chances claras, boas oportunidades, o Ceará basicamente teve uma só, com o Eric Pulga tentando o cantinho e acabando por ficar na defesa do goleiro do Coritiba. Foi isso no primeiro tempo. E aí fomos para um segundo tempo, e aí nesse segundo tempo o Ceará foi diferente. O Mancini parece ter consertado algumas coisas na equipe, ele acabou falando que sim, que não gostou do primeiro tempo, que tinha conversado com seus atletas no vestiário, tentando consertar algumas coisas que a equipe não tinha conseguido fazer na primeira etapa para a segunda etapa, e a minha impressão é que ele conseguiu, que ele realmente fez, porque o seu time no segundo tempo começou a dar mais trabalho à equipe do Coritiba, os jogadores começaram a se aproximar mais, a pisar mais na área, a ter mais noção ofensiva para fazer jogadas, fazer tabelas, e foi aí que o Ceará começou a ter realmente oportunidades e acabou que no escanteio, o Ceará já tinha tido uma boa jogada no lance que gerou o escanteio, no escanteio o Facundo Barceló, que cabeçada, né? Uma cabeçada que parecia um chute, realmente um golaço. O goleiro do Coritiba, o Pedro Morisco, ainda tentou fazer a defesa, obviamente, mas não foi possível. Então o Ceará, com o escanteio, né, a assistência do Lourenço, acabou fazendo esse gol com o Barceló. Entendo sim que o Mancini está certo, seu time melhorou na segunda etapa, foi um time de mais aproximação, foi um time mais inteligente, foi um time que soube marcar o gol. Depois o Ceará teve ainda mais inteligência, a inteligência de manter o tanto que foi possível a posse de bola, de não dar alternativas ao adversário, de continuar mesmo vencendo o jogo com a marcação muito forte para não tomar o gol, e isso ensejou jogadas de contra-ataque. Mas o Ceará pecou nessas jogadas de contra-ataque. Uma coisa que deve ser levada em consideração, que deve ser avaliada pelo treinador e que deve ser consertada. As opções para jogadas de contra-ataque, a forma de que quem não está com a bola corre, para onde corre, tentar atacar mais os espaços vazios possíveis de quem está com a bola, colocar a bola, esse tipo de situação é importante. Infelizmente, a principal jogada de contra-ataque caiu exatamente nos pés do Richarlison, que é um bom jogador, que muito bem pode assumir a titularidade a qualquer momento, foi titular grande parte dessa temporada, principalmente no começo dela no Ceará, mas que não é o jogador afeito aos gols. Ele é afeito à velocidade, né? Conseguiu correr do seu campo até a área adversária, perseguido, ninguém chegou nele, mas demorou talvez demais para tomar a decisão do chute e acabou chutando a bola em cima do goleiro Pedro Morisco, que realmente também, temos que dizer os méritos, saiu muito bem para fechar ali o ângulo e conseguir fazer a defesa. Acho que o Richarlison deixou muito perto do goleiro definir a jogada, deveria ter definido um pouquinho antes, mas é coisa do cara que é volante, que realmente não é o atacante, não é o jogador de área. E era uma jogada que, embora não tenha acontecido o gol, levou um susto à equipe do Coritiba, que teve que fazer um reagrupamento para não tomar tantos contra-ataques e assim reduzir o número de jogadores que pisavam a área da equipe do Ceará. Então, até isso teve a sua felicidade e a sua importância. No final do jogo, o Ceará acabou tomando uma mini pressão com alguns escanteios, mas nada que tivesse uma chance real de gol contra o gol que já era do Bruno, né? Porque, como eu disse, o Richard não voltou para a segunda etapa de jogo. Então, merecidíssima vitória da equipe do Ceará. Foi por um gol, poderia ser por 2 gols de diferença, mais do que isso, já ficava uma coisa divergente do que vimos na partida, mas a realidade do jogo foi essa. Um Ceará melhor, um Ceará que teve mais oportunidades e um Ceará que por muito pouco
não venceu a partida até com 2 gols de diferença. Venceu por 1-0 e agora está tentando fazer com que o seu caminho para ficar por bom tempo no G4 esteja por ali. Nós precisamos entender quem será esse Ceará agora nos jogos fora de casa, né? Porque nos jogos dentro de casa as coisas parecem terem se acertado, né? Parece que se acertaram com essas 2 vitórias na sequência. Agora o Ceará enfrenta logo de cara o Vila Nova, numa partida lá em Goiás, em que a equipe vai tentar manter essa sequência. Já são agora 6 jogos da equipe do Ceará sem derrota nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas esses 2 últimos acabaram acontecendo dentro de casa, então o Ceará precisa bastante também de uma pontuação fora de casa, o que vai lhe dar a condição de brigar com seus adversários diretos na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele tem adversários como o Santos, acredito que o próprio Coritiba, no final das contas, será um dos adversários do Ceará, adversários que vão ganhar pontos fora de casa. Por isso o Ceará continua precisando ganhar pontos em casa, mas fora de casa também. E depois dessa partida contra o Vila Nova, lá em Goiânia, ele enfrenta o Brusque no interior do Paraná para só voltar no dia 20 de junho para enfrentar o Sport na Arena Castelão. Valeu, galera. Deixe seu like, é sempre o nosso pedido, nossa sugestão. Se inscreva no canal, é sempre muito bom contar com vocês. Às vezes eu olho lá recorrentes. Hoje nós temos aqui pouco mais de 7 mil inscritos no canal. E tem pessoas recorrentes que assistem os vídeos todos os dias. Tem mais de 18 mil, né? Mais do que o dobro das pessoas que estão no canal. Então você assiste, mas você não se inscreve. O meu pedido, minha solicitação é que você se inscreva, que ative o sininho, ative as notificações e faça parte aí desse grupo de inscritos no nosso canal. Acompanhe a gente sempre também no Futebolês, todo dia, segunda a sexta, às 5 da tarde, na Jangadeiro Band News FM. E na TV Jangadeiro, às 7h15 da noite, também todos os dias de segunda a sexta. Nos finais de semana, sempre tem as transmissões e eu convido vocês a acompanhar o Futebolês, tanto no 101,7 da Jangadeiro Band News FM, quanto no YouTube do Futebolês. Então, a gente se encontra por lá e a gente se encontra por aqui também num próximo vídeo. Valeu, galera!